bem-vindos à Igreja Memorial Batista. Antes de iniciarmos mais um culto de adoração a Deus, pedimos sua atenção para os seguintes avisos. O Ministério de Integração e Comunhão convida os irmãos que quiserem para diariamente ligarem para 2 membros da igreja a fim de orarem juntos. Além de promover a comunhão, essa atitude busca nos aproximar mais nesses dias. A oração matinal está sendo realizada diariamente por teleconferência via aplicativo Zoom, das 8 às 8h30. Para participar, basta entrar em contato com o pastor Francisco. Amados irmãos, a campanha de missões mundiais continua. Ainda estamos distantes do nosso alvo. No próximo domingo será o dia da oferta especial com o encerramento da campanha. Contribua para essa grandiosa obra do Senhor ao redor do mundo. Agradecemos pela sua atenção. Que Deus abençoe você, sua família e o culto que se inicia agora. Olá, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha pela internet. Nós estamos com uma estratégia esta semana, que é uma estratégia de reprisar os cultos, pelo menos neste domingo. Por quê? Porque nós sabemos que esta semana que passou e a semana que entra, é uma semana extremamente importante para nós, para a saúde do nosso povo. E o Conselho Pastoral decidiu que nós fizéssemos algumas reprises. Então hoje, domingo, dia 12 de abril, nós estaremos reprisando o culto de Páscoa do dia 21 de abril de 2019. Você estará acompanhando o culto, não na sua íntegra, mas nós separamos os melhores momentos para que nós possamos cultuar e louvar o nome do Senhor.
compartilhe o link, convide pessoas. Você pode estar participando normalmente deste culto, mas nós precisamos esclarecê-lo para que possamos orar, confiar e dar prosseguimento na obra do Senhor. Que Deus o abençoe. Um bom culto. Ele não está aqui, mas ressurgiu, e nós podemos cantar isso com alegria, expressando a Deus a nossa gratidão pelo seu grande amor por nós. Eu convido você, meu irmão, a abrir o teu coração e, através dos teus lábios, louvar com muita alegria ao nosso Deus, porque Jesus ressurgiu e agora Ele está aqui entre nós, mais vivo. Cantemos com alegria. Este nome traz a paz.
Conselheiro Cristo, autor da nossa fé, a pedra de esquina, Cristo é vida a quem quiser, vida a quem quiser. Amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer. É verdade, salvação. Verdade, salvação. Nome igual jamais foi visto. Este nome traz a paz. Cristo, com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Amor e poder, seu perdão, vida, verdade, salvação. Igual jamais foi visto, este traz a paz. Cristo, oh, Cristo.
A sequência dos fatos narrados no capítulo 24 de Lucas, o verso de número 7, nós encontramos aqui o que o Filho do Homem deveria passar. E para isto eu convido você a que acesse o texto bíblico, Lucas no capítulo 24, o verso de número 7. Lucas no capítulo 24, verso de número 7, nos diz assim: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Este é um resumo da vida de Cristo aqui entre nós. Em apenas um verso, o autor do texto, ele destaca a sua vida entre os pecadores, a sua crucificação e a sua ressurreição. A vida de Cristo, ela foi marcada por intensos movimentos. Ficamos impressionados como que em apenas 3 anos, tantas coisas acontecem na vida de uma pessoa. Logo no seu nascimento, nós sabemos, conhecemos o fato, em que o seu nascimento foi ali, feita uma tentativa de que todas as crianças abaixo de 2 anos de idade fossem mortas. Já uma tentativa de matá-lo, de alguma maneira alcançar as crianças e de alguma maneira alcançar aquele menino que no decorrer do seu nascimento não tinha um lugar para nascimento. Com toda a confusão da cidade onde ele nasceu, José e Maria, o menino logo começa a perceber que a sua vida não seria fácil. Não ter um lugar para nascer é algo muito difícil. Logo no seu nascimento, seus pais já começam a perceber que teriam um duro caminho pela frente, e fogem então para o Egito e retornam, e começam a perceber que a trajetória será uma trajetória longa, árdua. Assim nós iniciamos o sofrimento de Cristo, que não apenas realizou milagres, não apenas alegrou a sua terra, não apenas realizou as pregações, mas ele também sofreu. Quando nós encontramos aqui, numa leitura sintética do seu sofrimento, numa abordagem sintética, depois crescido, tendo sido batizado, foi para o deserto para ser tentado, e ao iniciar o seu ministério, começa a sofrer, e em decorrência das acusações contra ele, ele é levado a uma sentença. E aí nós destacamos algumas coisas passeando por alguns textos bíblicos. O irmão não precisa abrir os textos bíblicos. Em Lucas, no capítulo 22, os sacerdotes tramam para tirar-lhe a vida. Os sacerdotes e escribas se juntam numa trama de morte. Satanás entra em Judas concordando que este deveria entregá-lo, e com um beijo estaria indicando aquele que seria entregue. Jesus, no Getsêmani, enfrenta a sua terrível agonia de morte. Ali ele está a sofrer como cada um de nós sofreria diante da morte. Jesus é preso e é contado com os salteadores. Ele é colocado junto aos malfeitores. Pedro nega. Os guardas zombam e dão pancadas violentas nele, agressões físicas e humilhações. Ele se apresenta diante de Herodes, que o trata com desprezo, escarnecendo dele, 23, verso 11. Pilatos ainda tenta soltá-lo, mas ele atende à pressão popular, e depois de prendê-lo e soltá-lo, ele manda que ele fosse violentado, que ele fosse açoitado, e soltam Barrabás. Durante a trajetória da cruz, a cruz era muito pesada, e ele então sofre. Foi preciso convocar um homem chamado Sirineu, um homem chamado Simão, um sirineu, para ajudar-lhe a carregar a cruz. Deram-lhe a beber vinagre, colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, produzindo ferimentos, sangramentos que faziam jorrar sangue pela cabeça, pelo seu rosto e pelas demais partes do corpo. Em Mateus 27, de 27 a 31, escárnio, cuspe e pancadas na cabeça.
uma exposição à nudez provocada pelos soldados. Quanta dor e quanto sofrimento ele suportou, sem falar da cruz, dos cravos, nas mãos, nos pés, vendo, agonizando, sem nada poder fazer, mas simplesmente dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. No momento da cruz, no momento em que ele está a sofrer, ele olha para algumas mulheres que estão acompanhando a sua trajetória de dor e sofrimento rumo à morte, e ele ainda para dizer: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. E concluindo esse momento da sua crucificação, levam a um lugar que não poderia ter um nome pior: lugar da caveira. Vem a sua crucificação, contado com os malfeitores, morto sem ter praticado nenhum mal, inclusive dito isto por Pilatos. Experimentou então aquilo que o profeta Isaías, no capítulo 53, nos diz a respeito do seu sofrimento sem abrir a sua boca. Agonizando, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Agonizando, olha para o malfeitor ao seu lado e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agonizando, o véu do templo se rasga e Jesus diz: Pai, na tua mão entrego o meu espírito, e tendo dito isto, morreu. Este é um resumo do seu sofrimento e da sua dor. A nossa fé pararia aqui se Jesus não tivesse ressuscitado. Mais uma história seria de dor e sofrimento de tantos homens e mulheres que se entregaram a uma causa na história da humanidade. Poderíamos citar aqui inúmeros homens e mulheres que defenderam suas ideologias, seus posicionamentos, que defenderam bandeiras, mas morreram, tiveram um fim. Alguns ainda sobrevivem com as suas ideias dos livros, mas a história cristã é diferente justamente aqui, porque quando nós encontramos que, tendo dito isto, ele morreu para ressuscitar. E aí nós entramos na ressurreição. Lucas no capítulo 24, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo de Jesus. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Aqui nós temos então, nesta menção do texto bíblico, o começo, o início de uma vida de dor e de sofrimento, mas que aqui percebe a glória da ressurreição. Ele ressuscita, as mulheres correm até ele. Deve ter sido uma manhã em que os guardas à entrada do túmulo de Jesus esperavam com impaciência o horário para voltar para casa. Sexta-feira agitada, naquela manhã tranquila como o domingo de hoje, aqueles que puderam acordar cedo hoje como eu, 4:30 da manhã, 5 horas da manhã, percebendo o dia chegando, assim como o pastor Francisco para preparar o café, irmão José e Júlio que foi comprar pão para o café da manhã, 5 horas da manhã, um dia bonito, um dia lindo, em que aqueles que acordaram hoje puderam lembrar e saber desse tempo, em que um novo dia começa naquela cidade sagrada. Aqueles soldados nunca talvez tivessem sido incumbidos de guardar um corpo. Que loucura, que homem é este? Que situação é esta? Quem é esta pessoa? O que ele fez, o que ele diz para poder termos tanto aparato militar? Que pessoa é essa? Talvez os soldados pudessem estar discutindo uns com os outros. Esperavam a manhã do dia, talvez pela troca da guarda, quando de repente tudo começa a tremer.
um ser sobrenatural, um anjo, desce do céu e, aproximando do sepulcro, rola a pedra da frente. E o semblante do mensageiro celeste brilha como um raio, e as suas vestes resplandecem como a neve. O evangelista Mateus, no capítulo 28, nos versos 2 a 4, diz-nos que os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados como mortos. A mente humana imagina que tudo não passa de uma ilusão. Talvez eles pudessem pensar: estamos tendo uma visão, uma noite mal dormida, um cansaço, tivemos um final de semana agitado, a crucificação de 3 homens, estamos aqui vendo tudo isso, talvez estejamos esgotados, precisando ir para casa. E ali estão aqueles homens tomados de cansaço, de fraqueza, e eles percebem que alguma coisa aconteceu, algo extraordinário, não comum, algo não visto em nenhum tempo, em nenhum registro. Algo aconteceu. A pedra é removida, o túmulo agora está vazio, com toda a guarda e com toda a vigia. Ele se encontra vazio para desespero de todos. Na sexta não houve espaço suficiente para as mulheres embalsamarem adequadamente o corpo de Cristo. No sábado era vedado fazê-lo, em virtude da lei, e não restava outro dia a não ser aquela manhã de domingo. Tomadas de ansiedade e desejo pelo raiar do sol, elas se preparam com carinho e afeto para cuidar do corpo do morto, a fim de que ele tornasse cada vez mais durável. A nota de rodapé da excelente Bíblia arqueológica, comentando Mateus 26:12, diz que o elemento do embalsamento, a quantidade que Jesus recebeu para o seu embalsamento foi 34 quilos de mirra. E as especiarias também, envolto num lençol de linho. No entanto, as mulheres presentes ao sepulcro consideravam a quantidade insuficiente e por isso se prepararam e levaram mais ainda especiarias ao sepulcro. Elas levaram mirra, que Jesus recebeu lá quando foi visitado por ocasião da visita dos reis magos, segundo o relato bíblico, presenteado como símbolo de sofrimento e morte. A mirra era usada como perfume para untar, como unguento para o sepultamento. No primeiro dia da semana, domingo da Páscoa, nascendo o sol, às 6 horas da manhã, por cima do Monte das Oliveiras, Maria Madalena é a primeira a chegar no local. Não deveria ter dormido aquela noite, uma noite longa, a exemplo dos soldados, a dor da morte, as lembranças com ele, a convivência, lembrando de suas palavras, dos seus milagres, do seu carinho, do seu afeto. Lembrando de que ele era um homem forte, um homem enérgico, um homem novo, uma pessoa com 33 anos, agora sucumbe, descendo à sepultura como qualquer dos mortais. Maria Madalena corre juntamente com os demais. Ela quer ver o corpo de Cristo. Pensavam elas: o que aconteceu? Quem removeu a pedra do sepulcro? Tomadas também de espanto e medo, encontram 2 anjos que lhes perguntam: por que choras, mulher? Por que vocês estão aqui? Por que procuram entre os mortos aquele que vive? Diz aqui o capítulo 24, verso de número 5 do Evangelho de Lucas: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos aqueles que vivem? O que vocês estão fazendo aqui? Não acreditaram no que ele vinha falando ultimamente? Não acreditaram em suas palavras? A mesma coisa aconteceu com aqueles no caminho de Emaús que falavam a respeito das coisas que estavam acontecendo. O que estão fazendo aqui entre os mortos? Vocês estão procurando alguém que ressuscitou dentre os mortos. Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivo. A leitura bíblica do presente diário ontem, quem leu pode comparar, pode perceber esta menção que eu faço agora. Ontem, no presente diário, traz uma seguinte frase interessante: a vida de quem desconhece a ressurreição de Jesus, mesmo que ele tenha conhecimento teórico, se resume a uma coletânea de circunstâncias de prazo com validade de um punhado de anos. Tudo que se pode obter aqui é exatamente algo passageiro,
mas aquele que deposita confiança em Cristo e crê na ressurreição, terão seus problemas insolúveis e cargas insuportáveis vistos sob uma nova perspectiva a partir da ressurreição de Cristo. A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 21, verso 4, Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Aqueles anjos, aqueles homens dizem àquelas mulheres: vocês estão no lugar errado, vocês não deveriam estar aqui, por que tanto temor? Naturalmente que o choro, a dor da separação, naturalmente que o pensamento voltado para ele, das suas lembranças, justificaria toda aquela saudade, todo aquele sofrimento. Mas eles recebem esta palavra, elas recebem esta palavra, nada de choro. Ele ressuscitou, ele não está mais aqui. E estas mulheres, tomadas de choro, correm para avisar e para divulgar que ele havia ressuscitado. Ele está vivo. Nós encontramos aqui vários textos, várias passagens. Nós vemos aqui todos os evangelistas falando desse momento, falando das aparições, falando do tempo que ele ficou aqui e que ele permaneceu com os discípulos, aparecendo a mais de 500 irmãos, aparecendo a Paulo como um abortivo, aparecendo a Tiago, seu irmão. E ele deu demonstrações inequívocas de sua presença real entre nós. Se naquela época causava espanto, que dirá hoje, 2000 anos depois? Se naquela época já havia alguma dúvida, alguma intenção de mascarar ou desacreditar o acontecimento, imagine hoje. Nas palavras de Stanley Jones, nosso evangelho não termina com um cadáver, mas num conquistador, não numa tumba, mas numa vitória. Nas aldeias do norte da Índia, um missionário estava pregando, e ao encerrar a sua pregação, um cavaleiro de uma outra religião se aproximou e disse: você tem que admitir que nós temos uma coisa que vocês cristãos não têm, e é melhor do que qualquer outra coisa que vocês possuem. O missionário então sorriu e disse: eu ficaria muito contente em ouvir o que é que vocês têm e nós não temos. O homem então disse: vocês sabem que todos os anos nós nos dirigimos a uma cidade para uma peregrinação, e nós lá encontramos um caixão do nosso líder, do nosso fundador. Mas quando vocês cristãos vão a Jerusalém, vocês não encontram absolutamente nada, vocês não têm um líder, porque vocês têm um túmulo vazio. O missionário apenas sorriu e disse: essa é a diferença. Vocês cultuam um morto, e junto com o morto e o seu caixão, os falsos sistemas de religião e filosofia. Mas Jesus Cristo não está em nosso túmulo. Ele ressuscitou, e todo o poder a Ele foi dado no céu e na terra. Esta é a diferença daquilo que nós cremos. Ele ressuscitou. A ressurreição se tornou a mensagem do Evangelho no mundo sincrético e idólatra. A ressurreição abriu as portas para a salvação de outros povos a partir da pregação do apóstolo Paulo e dos demais discípulos. A ressurreição nos mostra que não ficaremos para sempre na sepultura, mas, como ele mesmo disse, seremos ressuscitados para viver eternamente com o Pai. Ele está vivo, ele ressuscitou, e posso crer no amanhã. Que Deus nos abençoe. Amém. Convido a igreja a se colocar em pé e juntos cantemos: Cristo já ressuscitou. Já ressuscitou.
Vamos orar ao Senhor e vamos pedir a bênção do Senhor para o nosso dia. Pai, nós já estamos sendo abençoados pela Tua presença. O Teu Espírito Santo nos alegra, Pai. Sentimos a Tua presença no partir do pão e nas orações. Sentimos a presença quando estamos aqui neste lugar. Sentimos a presença quando estamos com os nossos irmãos. Quando vamos para a nossa casa e ali ficamos. Sentimos a Tua presença quando estamos uns com os outros. Abençoa, Pai, a Tua igreja, abençoa o Teu povo. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo possa estar com esta igreja, hoje e para todo sempre. Amém e amém.